Olá, turma. Boa tarde. Como estão vocês? Como passaram o final de semana? Que bom que todo mundo está bem. Que agora nós vamos retornar à nossa aula de língua portuguesa, que hoje nós temos como um tema bastante riquíssimo, que requer muito a nossa concentração, a nossa participação, a interação de vocês na aula. O nosso conteúdo de hoje é oralidade e escrita no ensino médio. Mas o que é oralidade? Todos nós sabemos que oralidade é uma expressão espontânea que vem de dentro para fora, que você esteja botando aquilo que você sente para fora, que é uma forma de comunicação mais natural e primária para o ser humano. Porque nós sabemos que desde pequenos aprendemos a falar antes de ler ou escrever. No ensino médio, a oralidade ganha ainda mais importância, pois o aluno precisa aprimorar a capacidade de se expressar de forma clara e coerente em diversas situações. Não é saber falar gritando ou se expressando mal diante da situação ou no ambiente onde você está. Como, por exemplo, nós temos que aprender a se expressar em debates, em apresentações orais, em discussões, em sala de aula, até em conversas informais com outras pessoas. A gente tem que saber se expressar. E uma das maiores riquezas da oralidade é a espontaneidade. Você se expor espontânea, que é aquela coisa que vem de dentro para fora, que ela permite uma interação direta, imediata, pelo tom de voz, pelo gesto, expressões faciais, que nós sabemos que quase todo ser humano tem um tipo de expressão facial, na medida que vai falar, em gesto, só que a pessoa não observa. Quem observa é quem está de frente, quem está do lado, que observa as suas expressões faciais. E isso faz com que a mensagem seja transmitida de uma forma imediata e muitas vezes adaptada ao público. E nós temos que saber falar aonde nós estamos, que muitas vezes não permite a gente gritar, falar alto, se expor alto, que a gente tem que saber aonde nós estamos para poder se expressar, saber se expressar. No entanto, essa espontaneidade também pode ser um ponto fraco. Na pressa, muitas das vezes, é comum cometer erros gramaticais ou deixar a clareza de lado. Atropela as palavras, um acento, uma vírgula. Às vezes abrevia a palavra para não escrever a palavra corretamente. Às vezes a pressa deixa a pessoa escrever, como por exemplo, se eu vou ditar uma mensagem, eu não coloco a palavra correta, eu não coloco a palavra toda. E muitas das vezes quem vai ler não sabe o significado da palavra. Por isso, no ensino médio, é essencial que o aluno desenvolva estratégia para organizar suas ideias e falar de forma mais eficaz. As atividades orais, como no seminário e debate, são oportunidades para os alunos exercitarem a argumentação e o pensamento crítico, onde você ali vai ter se argumentar, saber argumentar e ter o pensamento crítico. Nessas ocasiões, eles não só aprendem a defender as suas opiniões, mas também a ouvir e respeitar o ponto de vista de outras pessoas, de outros colegas. Muitas das vezes a pessoa nem escuta
e nem deixa o outro falar, já está dizendo. Ah, porque fulano quer ser melhor do que o outro, ou porque ciclano sabe falar melhor do que o outro. E não, isso é uma coisa que a gente tem que entender que cada um tem o seu jeito, a sua maneira de se expor, de falar, a espontaneidade. A prática da oralidade vai além de simples ato de falar. Ela envolve também a escuta ativa, a empatia e a capacidade de dialogar. Não é por acaso um dos maiores prejuízos notados de imediato pelos professores no ensino médio foi a comunicação verbal dos alunos. Muitos deles contam que muitos alunos voltaram para a escola mais tímidos, recuados, com dificuldade na fala para se expressar oralmente. Por que isso está acontecendo? Porque alguns estavam com a voz presas, com receio de falar ou sentir, pensar ou entender sobre determinado assunto que está abordado em sala de aula, com medo de ser criticado pelos outros, que isso muito acontece. Eles ficam ali recuados, tem medo de se expor, tem medo de dar resposta, mesmo sabendo, mas tem medo de se expor ou de dar resposta, com medo do outro colega já criticar. E a gente tem que aprender a ouvir, a entender o colega, a saber esperar a sua vez para saber responder, que a oralidade também faz parte disso aí, e muitos deles preferem ficar calados, fazer seu trabalho sozinho, com medo de se expor. A expressão espontânea, ela também se refere à comunicação ou manifestação de sentimento, pensamentos ou emoções de forma natural e sem planejamento prévio. Não é obrigado a planejar o que você vai dizer. Você vai dizer a sua coisa espontânea, que vem de dentro. Ela ocorre de uma maneira livre, sem que a pessoa procure como normas sociais ou convenções. Esse tipo de expressão, ele é autêntico e muitas vezes reflete a verdadeira essência do indivíduo, já que surge diretamente de suas emoções, reações imediatas. A espontaneidade também pode ser verbal, por meio de palavras ditas, grosseiras, de formas despendiosas, ou não verbal, através de gestos expressos faciais, que você nem percebe quando a pessoa está falando, você já faz um tipo de expressão facial, que também isso depende, ou comportamentos impossíveis. E para nossa aula ficar uma coisa assim mais dinâmica, hoje eu trouxe um título de um texto riquíssimo. Esse texto nós vamos trabalhar ele em sala de aula e logo depois a gente vai se juntar em grupos. Nós vamos fazer uma pequena discussão entre os colegas, a gente vai dividir a turma para debater algumas questões relacionadas a esse texto, para a gente ter mais informações sobre a importância da espontaneidade. O título do texto é A Importância da Empatia na Comunicação. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender suas emoções e perspectiva. Em um mundo cada vez mais conectado, mas ao mesmo tempo distante, a empatia se torna-se essencial para uma comunicação efetiva. Quando nós comunicamos, seja de forma oral ou escrita, é fundamental considerar como nossas palavras podem impactar aos outros. Um simples gesto de compreensão ou uma escuta ativa pode transformar um diálogo. Por exemplo, é uma discussão acalorada,
tentar entender o ponto de vista do outro e poder evitar conflitos e promover soluções mais construtivas. Além disso, a empatia ajuda a construir relacionamentos mais respeitosos ao nosso abrigo para ouvir e compreender as experiências dos outros. Criamos um ambiente onde todos se sintam-se valorizados e reconhecidos. Agora, depois dessa leitura do texto, vou passar as folhas para todos com o texto. O texto já está aqui. Vamos dividir a turma em grupos de 5 ou de 4, como vocês quiserem. E depois cada um vai anotar. Vamos anotar algumas coisas em relação a esse texto. Como, por exemplo, uma discussão em grupo sobre situações em que a empatia faz a diferença na comunicação. O que também ela pode ajudar ou pode ampliar essas habilidades no nosso dia a dia e na nossa interação um com o outro. Como agora já foi feito o debate, todo mundo participou, de já eu agradeço. Muito obrigado por interagir e participar a participação de todos nesse diálogo, debate, que vai servir para todos nós, que é um tema riquíssimo. E na próxima aula a gente continua novamente com esse assunto, porque ainda tem muitas coisas para a gente entender direitinho como é a oralidade e a escrita no ensino médio.